Fala pessoal, tudo bem? Eu quero aqui deixar um testemunho, uma palavra para a vida de vocês. É, eu sempre vivi na igreja, né? Desde que nasci, estou na igreja. E eu nunca levei uma vida assim de balada, de vícios, de bebedice, drogas. Eu sempre levei uma vida assim longe de tudo isso. E muitas vezes as pessoas achavam que, já vi alguns me falavam que eu era uma pessoa que eu merecia estar na igreja, porque eu nunca tinha feito esse tipo de coisa, essas coisas erradas, enfim. Às vezes, quando eu conversava com as pessoas diziam: não faça isso, meu, não beba, não fuma, não vá em festa que não vale a pena. Você é um cara bom, você é um cara certinho, você não sei o que, enfim. Só que eu tive um pecado que eu, por muito tempo, fui escravizado por ele e eu não falava para ninguém. E eu, por muito tempo, eu sofri com isso. E o que eu vou falar aqui, eu sei que tem gente que não concorda, acha que isso não tem nada a ver, que é natural do homem e também, infelizmente, de muitas mulheres. E é o pecado da pornografia. Daí talvez a gente vai dizer, não, mas a Bíblia não fala de pornografia. Mas eu queria deixar aqui uma passagem da palavra de Deus que está escrita em 1 Coríntios 6, do 18 ao 20, que diz assim, ó. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete moralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Sabe, eu por muito tempo fui escravizado pela pornografia. Eu caí de cabeça mesmo assim nesse maldito vício eu tinha por volta de uns 19, 20 anos. E eu fui escravo desse pecado, olha, por muitos anos, muito tempo mesmo. Mesmo depois de casado ainda, era uma coisa que eu achava que depois de casado eu ia conseguir parar com esse pecado e eu não consegui parar, mesmo casado. E talvez você pense, Felipe, mas o que é que tem a ver? Primeiro de tudo que na pornografia nós estamos ali cometendo já o pecado que a gente diz da cobiça. É um pecado onde você está desejando outras mulheres e são pessoas que não te pertencem, não é a sua esposa. Para que você tenha uma vida em santidade, você precisa, a única mulher que você precisa realmente olhar com desejo é a sua esposa, nenhuma outra. Jesus vai dizer que se eu olhar para a mulher e em pensamento eu desejar ela, eu já adulterei. Entendeu? Eu já adulterei. E eu tenho que entender que aquelas pessoas ali, elas estão sendo escravas. Elas estão sendo escravas dos seus próprios desejos, da ganância, da luxúria. E eu, queira ou não queira, eu tô ali junto ali, por mais que eu não esteja fazendo o sexo fisicamente com ela, mas em pensamento, em desejo, eu tô ali junto com ela. E isso, eu não sei vocês, mas eu, pra mim, cada vez que eu via pornografia e depois masturbava, depois disso eu não ficava bem. Na hora é mil maravilhas, mas depois eu não ficava bem. E talvez você que tá vendo esse vídeo, como eu digo, você acha que isso aí é normal, que tem que ser mesmo, eu sou solteiro, tenho que fazer, eu sou casado, mas não dá nada, enfim. Será mesmo que não tem problema algum? Você que de repente é casado, pense bem. Pra você é tranquilo tua esposa olhar outros caras e de repente ela também se masturbar e tudo bem? Por que que a gente vai fazer isso com as nossas esposas ou namorada, aquilo que a gente não quer que elas façam contra a gente? Quando nós passamos na rua e olhamos para uma mulher, beleza, não tem nada a ver, só tô olhando. Então, se a tua esposa olhar para outros homens e desejar, tudo bem. Para que elas vão fazer isso para nossas esposas, sendo que nós não queremos que elas façam para nós? Sabe, você que está escravo desse pecado e você tem ciência que isso é errado, que é um pecado, como a própria palavra diz, você está pecando contra o templo do Espírito Santo, o nosso corpo, ele foi feito para glorificar e exaltar o nome de Deus.
E talvez você diga assim, Felipe, mas eu não consigo vencer isso aí. Eu quero te falar, eu tenho vencido. Já há um bom tempo eu tenho vencido. E eu quero deixar aqui algumas coisas que foi que me ajudou a vencer este pecado. Primeiro de tudo foi pedir perdão a Deus por este pecado. A leitura da palavra de Deus, ela nos liberta. A oração vai nos auxiliar a vencer esses desejos e o jejum. E o final de tudo, o confessar a outras pessoas. Mas eu quero que você entenda uma coisa, se você tem esse vício e você entende que isso é um vício, que é errado, que você deve de parar com isso, não saia contando de qualquer jeito também, de qualquer forma. Eu lembro que a primeira pessoa que eu falei foi pro meu pastor, depois de um tempo eu falei para minha esposa, falei para algumas pessoas próximas. Hoje eu falo abertamente, porque eu tenho vencido, mas eu não cheguei de qualquer jeito. E mesmo depois que eu falei, não foi fácil ainda vencer. Não estou dizendo que você vai falar e já não vai. Não tem sido fácil. Na verdade, qualquer pecado, você não vence do dia para a noite, quando é um pecado que você comete ele constantemente, seja o pecado que for. Talvez você é acostumado a mentir, você é muito invejoso, é religioso, é idólatra, não sei, você tem ciência, você quer vencer esse pecado. É a oração, é o jejum, é a leitura da palavra, é o pedir perdão a Deus e o confessar às outras pessoas. Por que confessar às outras pessoas? A própria palavra vai nos ensinar em Tiago 5,16: confessai vossas culpas uns aos outros para que sejam curados. Então não deixe ser escravo da pornografia. Sabe, infelizmente, a taxa de pessoas viciadas nisso, se a gente for pesquisar na internet, tanto homens casados quanto homens solteiros e também mulheres têm cada vez crescido mais, porque a tecnologia ela facilitou o acesso à pornografia. Então, outra coisa que eu fiz para eu vencer isso, eu me abdiquei das redes sociais, eu não tenho mais Facebook, não tenho mais Instagram, não tenho TikTok, não tenho Kawaii, não tenho nada disso aí, porque eram coisas que me levavam. Às vezes eu estava ali vendo coisas, até um vídeo de Deus, uma pregação, um louvor. Daí eu continuava vendo os vídeos, quando me aparecia uma mulher rebolando a coisa, naquilo eu já ia lá e já ia ver pornografia. Talvez não era tão explícito o que eu vi ali, mas era um gatilho para eu ver, eu ir para a pornografia. Então foi onde eu resolvi me abdicar também. A palavra de Deus vai dizer que se o teu olho direito faz pecar, arranque fora. Se a mão direita faz pecar, arranque ela fora. É claro que isso não é literal, mas é o que está te levando ao pecado. Ah, mas eu tenho vício em drogas, em bebida. O que te leva a isso aí? Geralmente é pessoas que quando vocês estão com ela, você vai beber. Então sai de perto dessas pessoas. Ah, mas o tal outro pecado é mentira, porque geralmente, sei lá, você entende geralmente aonde você peca mais. Então cuide, o que está te levando a cometer esse pecado? E se afaste disso. Sabe, você que acredita nisso, que Jesus está voltando, que Jesus é real, que Ele morreu por mim e por você. Entenda, cada vez que nós pecamos, nós estamos dizendo que nós não estamos nem aí, não estamos nem aí para o que Jesus fez por nós. Nós estamos simplesmente ignorando. Porque uma coisa, entenda, uma coisa é pecar. Outra coisa é você viver pecando um pecado que você sabe, você tem ciência, e você tá ali direto e não vence, e daqui a pouco você vai ignorando até que você vira um escravo. Sabe como eu falei? Foi muitos anos para eu me livrar desse vício maldito. E não, olha, até hoje eu tenho que confessar, eu tenho que estar me cuidando, eu tenho que estar sempre vigiando. A palavra de Deus diz que a gente tem que vigiar e orar para não cair em tentação. Então, a palavra de Deus é clara: vigiar e orar para não cair em tentação. Até hoje eu tenho vencido, porque tenho procurado orar, porque tenho procurado ler a palavra de Deus, tenho procurado ter intimidade com Deus, tenho cercado de pessoas que eu digo semana passada eu estava conversando com um amigo meu, falando, eu nisso, eu peço, eu sempre estou me cuidando, ore por mim nesse sentido, que esses são os lados mais fracos, onde eu sempre peco, geralmente, ou sou tentado a pecar. Sabe, nós precisamos rodear de pessoas que queiram realmente nos ajudar a aproximar de Deus e não nos afastar ainda mais de Deus. Não pessoas que nos levem ainda a pecar ainda mais. Cuide com quem que você anda, cuide o que você faz, cuide o que você tem olhado, o que você tem ouvido, para onde teus olhos têm direcionado. Cuide. Entenda, Jesus morreu por mim, morreu por você. Ele está voltando para nos levar
Mas a pergunta é a seguinte: você tem procurado viver nessa santidade para que quando ele voltar ou quando você morrer, você esteja salvo? Fique com Deus, Deus te abençoe. Mais uma vez, se você acha que isso não tem nada a ver, eu quero respeitar a tua opinião, tudo bem. Mas você que tem ciência que isso é errado, que você deve te parar com isso, procure ajuda. Existem lugares que tem até clínicas para pessoas que são tão viciadas, fora os problemas de saúde que pode acontecer. Pode acontecer até problemas de saúde. A pessoa que se torna muito viciada em pornografia, ela pode afetar a saúde física dela. Isso é sério, não é brincadeira. Então cuide, 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 reflita nisso. Não saia simplesmente me julgando, talvez se você não concordar. Reflita bem nisso, tudo que eu falei. E mais uma vez, quero te dizer, eu tenho vencido. Você que quer vencer, você vai conseguir. Porém, você precisa tomar a decisão. Deus abençoe.